Olá, seja bem-vindo então a essa aula onde nós falaremos sobre entrevistas e grupos focais. Como nós interpretamos as narrativas do ambiente de trabalho. E isso é muito importante nessa terceira aula do módulo 2, onde nós vamos explorar as metodologias qualitativas de avaliação desses riscos psicossociais, com foco então nas entrevistas e grupos focais, que são ferramentas que permitem ir além dos números e compreender as experiências e percepções dos trabalhadores em profundidade. Então, nós aprofundaremos agora, por meio das entrevistas, que podem ser um a um, ou grupos focais, onde temos vários trabalhadores, como um canal de conversa, onde a escuta e a fala, as histórias e ouvir realmente as vozes dos trabalhadores, o que eles têm a dizer. Isso precisa ser feito com muito cuidado com as empresas, porque, como nesse módulo nós iremos compreender então quais são essas técnicas de entrevista e condução desses grupos focais, o que é muito importante. Tem todo o material de apoio aqui nessa aula e fique à vontade para perguntar também qualquer dúvida. Preparar, então, um roteiro de entrevista que um grupo focal pode fazer, isso de forma prática, criar ação de um ambiente de confiança e de respeito, para que a gente consiga obter informações relevantes para identificar esses temas que são recorrentes. E, ao final, que a gente possa fazer uma avaliação e extrair esses insights valiosos. Então, as entrevistas, elas funcionam como a arte de ouvir essas conversas individuais com os trabalhadores para coletar informações sobre as suas percepções e suas experiências. Então, existem alguns tipos de entrevista, como a estruturada, que ela segue um roteiro pré-definido com perguntas fechadas, uma entrevista semi-estruturada, que segue um roteiro com perguntas abertas, permitindo uma flexibilidade e um aprofundamento, e entrevistas não estruturadas, que permitem uma conversa livre e espontânea, sem um roteiro pré-definido. Então, dentro dessas técnicas, todas, ouvir ativamente, prestar atenção ao que a pessoa está dizendo e demonstrar interesse e fazer perguntas para acompanhamento é fundamental. E essas perguntas abertas incentivam as pessoas a compartilhar suas experiências e opiniões, evitar perguntas tendenciosas para que as respostas não sejam influenciadas. E a criação, então, do ambiente de confiança, garantindo também o anonimato e a confidencialidade dessas pessoas. E a gente, para preparar um roteiro de entrevista, primeiro define qual é o objetivo, o que queremos descobrir, o que pretendemos descobrir por meio dela. Então, identificando alguns aspectos a serem abordados, como quais são os principais riscos psicossociais que você quer investigar. Isso estamos falando com técnicos de segurança, com engenheiros, com médicos, com a pessoa que vai fazer a pesquisa mesmo. Então, elaborando perguntas de formas claras e concisas, evitando alguns jargões técnicos e perguntas ambíguas, por isso que se usa muitos questionários validados cientificamente, organizando as perguntas numa sequência lógica, para que as respostas também possam ir avançando e ficando mais coerentes dentro de uma linha do tempo. Incluir perguntas que possam servir de base de acompanhamento e aprofundando, então, toda a dimensão dessa questão. E também, por um outro lado, a força de uma discussão coletiva, em grupo, para que as pessoas possam relacionar os riscos psicossociais numa percepção geral, para aquilo que elas percebem ou não, possam estar sendo visto num grupo. E isso permite que a gente possa estimular uma troca de ideias e experiências, gerar perspectivas diferentes e consolidar uma temática para verificar se aquilo é só uma percepção individual ou se todo o grupo tem aquela mesma percepção. Isso traz outros desafios, como controlar a dinâmica do grupo, a possibilidade de alguns participantes quererem dominar a discussão e contaminar isso também, e também garantir a confidencialidade, uma vez que essas informações em grupo elas podem vazar, alguém pode comentar fora do grupo, o que foi falado ali, quem falou, o que disse, o porquê, e as pessoas terem uma certa desvantagem
em relação a isso. Então, num grupo focal, a gente precisa primeiramente descobrir o que a gente quer investigar, selecionar bem os participantes, a orientação é sempre por sorteio e de pessoas diversas para que tenha uma boa representatividade. Garantir um local adequado, com uma abordagem sem interferência, criação do ambiente de respeito e confiança, estabelecer as regras que sejam claras para incentivar a participação de todos, que pode ser por tempo, moderar então uma discussão, facilitando a troca de ideias dessas pessoas, é uma outra forma que a gente tem, principalmente registrar essas informações no grupo para que todos saibam, né? Gravar áudios, alguém para fazer uma ata dessas informações, sem expor ninguém. Então, extraindo essas informações que sejam relevantes e estejam também anônimas. E focando, então, em histórias e experiências, para que essas práticas elas sejam todas identificadas da melhor forma e correta possível. Nessa aula, esse material de apoio é importante que vocês acessem, baixem e acompanhem para que na prática isso seja feito da melhor forma. E também mostrem para as empresas como que esse processo ele pode ser feito para validar e também comparar informações com outras fontes de dados. Então, a transcrição dessas entrevistas também é um aspecto importante. Hoje, por meio da gravação do áudio, transcrever em texto com inteligência artificial é muito fácil, muito rápido, mas extrair então a verdade desses fatos, a percepção correta, para que as conclusões também sejam verdadeiras, para uma validação, né, de resultados então da participação desses trabalhadores tendo um correto feedback, um correto retorno. Então, algumas dicas para quem for fazer as entrevistas é prestar bem atenção no que está sendo dito, ser um bom ouvinte, com calma, mostrar então interesse, né, empatia, para que isso seja compreendido em diversas perspectivas, também com uma grande flexibilidade para ajustar então a extração dessas informações de uma melhor forma. Porque afinal de contas é um trabalho técnico muito profundo, muito específico e que deve ser feito, então, numa metodologia que possa, então, ser avaliada, validada e com a participação dos trabalhadores, que é o que é mais importante aqui nessa mudança do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Riscos, na NR1, porque, afinal de contas, também algum profissional será o responsável por esse programa, então, a importância nesse contexto ela é fundamental para que a gente extraia as informações dos trabalhadores. Eu agradeço por estarmos aqui nessa aula e qualquer dúvida nos escreva e acesse o nosso material que ele complementa tudo que nós estamos falando aqui. Se mesmo assim você ficou com alguma questão, nos pergunte. Até a próxima aula.